Galera, boa tarde, seja bem-vindo a mais um vídeo aí no meu canal. Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar um rolê e vou mostrar uma ferramenta muito importante que eu comprei aí para a gente estar iniciando um projeto nas motocas. Quando for fazer um projeto aí no escape, que é inox no caso, para a gente estar soldando aí e ficar filé. Um aparelho de solda, show de bola, um aparelho de solda mini. Você leva ele para qualquer lugar que você imaginar. Põe ele no ombro aqui, sobe nas alturas, leva ele na motoca, leva onde você imaginar, você leva ele, leva até dentro da mala. Show de bola esse mini aparelho de solda. Galera, eu não sou conhecedor de solda nem de aparelho, por isso que eu vou só mostrar ele para vocês. Eu só falo um negócio para vocês. Quando eu for soldar a primeira vez, que eu vou aprender, vou mostrar para vocês. Cada passo eu vou mostrando para vocês aí a evolução que eu for tendo no correr dos dias aí que eu for soldar. Mas eu quero ficar um soldador aí, filé, para fazer meus projetos nas motocas. Então vou mostrar ele para vocês conhecerem ele e vou mostrar um rolê para vocês aí. E outra coisa que eu vou falar, galera, eu fiz uma viagem de 1.200 aí na Twistona no álcool. Fiz as contas tudo certinho, galera, não compensa tá usando o álcool na motoca para viajar nem andar dentro da cidade. É mais barato, mas você abastece muito mais e o álcool queima muito mais rápido. Então estou comentando um pouquinho desse rolê também sobre isso aí para vocês. Então vamos lá, galera, e agradecer meus inscritos aí. Só tenho gratidão a vocês e desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais aí do Brasil e do mundo aí. Show de bola, quem é pai aí, parabéns a todos. Vamos que vamos para o rolê aí. Aí pessoal, adquiri essa maquininha aqui, ó. Esse aparelho de solda, galera. Por que eu tô adquirindo esse aparelho de solda aqui zerado, galera? Eu tenho que comprar conector daqui, de conectar na tomada. Galera, eu não sei, eu não entendo muito bem de aparelho de solda. Eu comprei isso aqui para mim aprender a fazer as coisas. Então, não vou fazer um vídeo detalhado, se ela é boa ou ruim, não, galera. Eu não estou fazendo propaganda da máquina, não. Eu quero mostrar para vocês porque eu resolvi comprar esse aparelho de solda. Uma que é muito leve, é muito boa de trabalhar com ela, e outra, segundo lugar, porque quando você quer fazer um projeto no escape da sua motoca, você tem que estar na correria atrás de fulano que solda. Vai outro, um não faz, entendeu? Então assim, é uma coisa que fica muito difícil pra gente estar fazendo esse projeto no escape aí, fazer algum projeto na sua motoca aí que você quer fazer. Então fica muito difícil. Então, onde que eu resolvi estar adquirindo um aparelho de solda para mim tá fazendo isso aí, galera. Então vou aprender a soldar, lógico, né? Vou começar a soldar aí num pedaço de ferro aí qualquer. Vou ficar fera na solda aí, galera, pra fazendo esses projetos das minhas motocas aí, galera. E outra coisa, no serviço também do dia a dia, quem quiser fazer um serviço no portão, qualquer coisa, a gente tá fazendo também, galera. Então, galera, uma máquina. Eu já tive informação que é excelente aparelho de solda, né? No caso dessa máquina aí, ó. É igual eu com marca, Né? Então assim, então isso aí vai me ajudar bastante, galera. E eu acho, a gente que gosta de motoca aí, que grava conteúdo para vocês, a gente tem que ter adquirindo nossas ferramentas, porque é difícil você estar na correria de estar pagando tudo. Então a gente tem que fazer e mostrar para vocês. A gente mesmo fazer. Aí eu sei quanto rápido do governo. Vou mostrar aqui, galera. Ela vem com tudo, ó. Vem esse aqui é o do terra, né? Que você liga onde você estiver soldando. Esse aqui é o de pôr eletrodo, o alicatinho do eletrodo, ó. Vem tudo, ó. Aí vem a alcinha de você pôr no ombro, né? Esse aparelho aqui que você vai fazer um trabalho nas alturas, você põe ele no ombro e leva onde você quiser. Então, galera, eu vou estar indo na ferragista ali agora, comprar o conector aqui e vamos fazer um teste nele aí, galera. Vou mostrar pra vocês aí
o teste, ele soltando. Beleza? Vamos que vamos. Essa nova conquista aí para o canal também e na minha vida particular também. Mas o objetivo é para o canal, para mim fazer meus projetinhos aí e mostrar para vocês. Vamos que vamos. Gravar um vídeo aqui, tá? Tô gravando um rolê aqui. Um pedacinho que eu não postei nada ontem. Galera, gravar um rolê pra vocês aqui nesse domingão, um pedacinho de um rolê. Galera, eu vou estar mostrando também um pedacinho que eu tô adquirindo uma ferramenta muito importante aí, que é um aparelho de solda, galera. Então eu vou mostrar ele aí pra vocês. Eu não entendo nada de solda, galera, mas eu vou aprender aí pra mim tá fazendo meus projetos aí das motocas, modificação de escapamento das motocas. Então vai facilitar demais esse aparelho de solda aí, galera. É um mini aparelho de solda, mas o bichinho é bom, galera. Pode fazer serviço de gigante. Ele é anão, mas tem a força de gigante. Então vou mostrar nesse vídeo aqui também um pedacinho dele e mostrar um pouco aí do meu domingo aí, alguns pedacinhos do meu dia a dia aí, o que vai rolar no domingão hoje aí. Vou postar pra vocês aí. Com certeza a gente vai pecar uma carne aí na casa do meu pai hoje, que é dia dos pais, né? Então é isso aí, galera. Vai rolar isso aí hoje. Vou postar nesse vídeo aí pra vocês. Vou fazer só um corre agora cedo, rapidinho. Aí à tarde não vou sair de casa não. Beleza? Passar ali, abastecer a motoca aqui, ela já tá quase na reserva, e vamos que vamos aí, galera. E a imagem, como sempre, o sol contra. Então, galera, igual eu falo, o aparelho de solda lá vai ser mão na roda, galera. Quando a gente quer um projetinho, fazer uma soldinha, a gente tem que estar na correria atrás de alguém para fazer. Então, você tendo o aparelho, você faz você mesmo, porque é difícil as coisas se aprender, mas você aprende. Quando você quer, você aprende. Então, é assim que funcionam as coisas. Gasola, gasolina, mais lá, errei, toda vez eu erro, sabia a bomba aqui? Toda vez eu erro. Agora eu vou pôr de cá, gasolina. Põe uns 20 de gasosa aqui, né? Ver se eu acho aqui. Gasola, gasola, gasola. Não, vai demorar, hein? Total a pagar 50, preço por litro, 4,69,90 e 9, né?
R$20. Será que aqui não tem gasolina aqui, não? Não, agora se o cara tem que vir aqui agora, eu parei nessa bomba. Ué. 20, beleza, R$20 gasolina. Isso. Hoje eu vou na gasolina. Eu fiz uma viagem nessa moto no álcool, não compensa muito não. Não, queima rápido demais. Colocava o álcool, acabava de completar que de repente eu tinha um piquinho vim embora. Compensa você for andar dentro da cidade, era a quantidade que você anda também por dia, então também não compensa. Compensa também não, queima muito rápido, né? Barato, mais barato, mas você vai no posto mais vezes. É, vai. Vai mais mesmo, porque um dia que eu fui, na viagem que nós foi, o colega meu foi na CB300 dele, ele abasteceu bem menos. E queimou bem menos na gasolina. A gasolina rende bem mais. É. Algo mais, patrão? Não só isso mesmo. Obrigado. Ó, valeu. O tal do álcool não funciona mesmo. O cara que inventou moto a álcool, ele tinha que levar uns cascudos. Moto, para ser a moto mais potente que seja, não podia ser a álcool não. Tem que ser gasolina mesmo. Mudei o meu jeito de pensar agora. Agora eu bastei só na gasolina. Galera, não compensa abastecer sua motoca no álcool. O negócio tem que ser gasolina. Eu já fiz essa experiência aí. Dou uma paciente. É gasolina no eixo. Gasolina é mais caro, mas ela rende mais. Com certeza. Vamos que vamos aí.
Tá.